Olá! Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar num ensaio clínico fascinante que descobriu uma ligação, olha, fundamental entre a saúde do nosso intestino, o que a gente come e a nossa força conforme envelhecemos. Essa descoberta pode de verdade mudar como a gente encara um envelhecimento mais saudável. Vamos aos detalhes? Pode até parecer uma coisa boba, né? Mas um aperto de mão está ligado diretamente a uma medida científica super importante: a força de preensão. E como a gente vai ver, essa força diz muito, mas muito mais sobre a nossa saúde do que se imagina. E aqui que está o problema central que esse estudo quis resolver. O envelhecimento muitas vezes traz essa dupla desafios. A gente perde força e, ao mesmo tempo, a inflamação no corpo aumenta. A grande pergunta é: será que dá para fazer alguma coisa sobre isso usando a nutrição? Primeiro de tudo, vamos entender por que os cientistas olham para a força de preensão e veem muito mais do que só força. Eles a consideram um indicador vital da nossa saúde geral, especialmente com o passar dos anos. O que é incrível sobre a força de preensão é que ela vai muito além dos músculos da mão, sabe? Ela é um verdadeiro espelho da nossa saúde sistêmica. Uma pegada mais firme está ligada a uma forma física melhor, a menos inflamação e até um risco menor de várias doenças crônicas. É uma ferramenta de avaliação surpreendentemente poderosa. Certo, então qual foi a aposta nutricional desse estudo? Vamos conhecer os dois heróis que os pesquisadores imaginaram que poderiam, juntos, combater essa queda de força e o aumento da inflamação? Pensa assim, de um lado, a gente tem os fitoquímicos. Eles são os compostos de defesa naturais das plantas. São como guarda-costas para as nossas células. Do outro lado, os probióticos, as famosas bactérias do bem do nosso intestino. Eles funcionam como ajudantes para manter tudo em equilíbrio por ali. A dúvida do estudo era: o que acontece quando essa equipe se junta? E só para a gente ter uma ideia mais concreta do que são esses fitoquímicos, esses foram os alimentos, de forma concentrada, usados no suplemento do estudo. É um verdadeiro coquetel de compostos poderosos, cada um com seus próprios superpoderes anti-inflamatórios e antioxidantes. Olha só essa citação do próprio artigo de pesquisa, que resume a ideia toda perfeitamente. A questão não é só ter fitoquímicos e probióticos agindo cada um no seu canto. Existe uma sinergia. Os probióticos ajudam o nosso corpo a quebrar e a absorver melhor os fitoquímicos, o que os torna mais potentes. É um trabalho em equipe, de verdade. Tá, mas como é que os cientistas botaram essa ideia de sinergia à prova? Vamos dar uma olhada no desenho do experimento para ver como tudo foi estruturado. Essa era a pergunta de $1 milhão que os pesquisadores queriam responder. A hipótese era clara. A combinação dos dois seria muito mais poderosa do que só um deles agindo sozinho. Isso que a gente está vendo é o diagrama oficial do estudo, o chamado fluxograma Consort. Ele mostra direitinho o caminho. Os pesquisadores começaram com 221 homens. Depois de alguns ajustes, dividiram 212 participantes em dois grupos. Cada grupo seguiu um protocolo um pouquinho diferente durante 4 meses, o que permitiu uma comparação bem rigorosa dos resultados no final. A metodologia foi, na verdade, bem inteligente e direta. Todo mundo recebeu a base de fitoquímicos. A única diferença é que um grupo recebia probióticos de verdade e o outro uma pílula de farinha, um placebo. E o mais importante, foi um estudo duplo cego, ou seja, nem os participantes nem os pesquisadores sabiam quem estava tomando o quê. Isso garante que os resultados sejam o mais imparciais possível. E agora, a hora da verdade. O que será que aconteceu depois desses 4 meses? Vamos olhar para os dados e descobrir se aquela teoria da sinergia se confirmou na prática. Olha, os resultados para a força de preensão foram impressionantes. O grupo que tomou só os fitoquímicos já teve uma melhora bem legal, de 2,5 quilos. Mas o grupo que combinou fitoquímicos e probióticos, o ganho foi de 4,4 quilos. É uma diferença gritante. Para a gente ter noção do que isso significa, adicionar o probiótico resultou num ganho de força 57% maior em comparação com o grupo que tomou só os fitoquímicos. Isso é uma prova matemática de que a combinação foi muito, muito mais eficaz. E aqui a coisa fica talvez ainda mais surpreendente. Quando a gente olha para a inflamação, no grupo que tomou só os fitoquímicos, os marcadores de inflamação, na verdade, subiram um pouco. Já no grupo da combinação, esses mesmos marcadores caíram. Os resultados foram para direções opostas. Isso só reforça o efeito anti-inflamatório poderoso dessa sinergia. E não para por aí. O grupo que tomou a combinação também terminou o estudo com níveis de testosterona em média 12% mais altos. É um resultado estatisticamente significativo que sugere que a saúde do intestino está, de alguma forma, ligada ao nosso equilíbrio hormonal.
Beleza. Um monte de número, um monte de dado, mas o que tudo isso quer dizer na prática? Vamos amarrar as pontas e entender por que essas conclusões são tão importantes quando o assunto é longevidade e envelhecimento saudável. A palavra que define tudo que a gente viu aqui é sinergia. O estudo provou que, nesse caso, 1 mais 1 não foi igual a 2. A combinação de fitoquímicos e probióticos foi muito, mas muito maior do que a simples soma das partes. E o que faz essa descoberta ser tão relevante, tão pé no chão, é o público do estudo. Essa foi a primeira vez que se demonstrou esse tipo de ganho de força, com essa combinação, em uma população mais velha e que não é formada por atletas. Isso torna os resultados diretamente aplicáveis para a maioria das pessoas. Então, para resumir, a sinergia entre esses compostos é real e poderosa, e a força de preensão é uma ótima maneira de medir isso. Claro, para uma questão de transparência científica é sempre bom olhar para as limitações. Por exemplo, não tinha um grupo tomando só placebo. Isso torna difícil saber o efeito exato dos fitoquímicos sozinhos. E como sempre na ciência, mais estudos são necessários para confirmar isso em outras populações. E tudo isso nos leva a uma pergunta final que fica aí para a gente pensar. Esse estudo sugere que talvez o próximo grande salto da nutrição não seja descobrir um novo superalimento isolado, mas sim entender as combinações inteligentes que liberam todo o potencial dos alimentos que a gente já conhece.